Olá, meus xoxotinhos! Obrigado pela paciência. Mais uma vez aqui, a gente nessa terça-feira maravilhosa com assunto polêmico para quebrar todos os tabus. Ó, já sinto o dedo e sai compartilhando para todo mundo aí para vir assistir essa live que hoje vocês vão aprender coisas incríveis. E hoje a gente vai falar sobre os ciúmes. Até onde o ciúmes é amor? E a partir de que ponto que ele fica fora de controle? Hoje a gente vai escutar uma história real de um relacionamento onde o ciúmes começou pequeno e se transformou numa coisa gigantesca, tóxica. E para me ajudar nesse episódio de hoje, a gente conta com quem? Com a nossa sexóloga, guia do prazer e da autoestima, doutora Suzane Racon. Boa noite. E também com a nossa influencer, que vai estar aqui dividindo a história de vida dela conosco, a Flávia, né, Flávia? Boa noite a todos, tudo bem? Então, vamos lá. Para a gente já começar aqui, né, para a gente já começar essa história, hoje a história vai ser muito baseada na Flávia. Eu gostaria que você contasse como que começou assim, a questão dos ciúmes no seu relacionamento? Ele foi bem pouco, assim. Ele era de uma maneira bem sutil, assim, não dava muito para perceber. Era até gostoso. Era aquela coisa, ai, nossa, legal, ele saiu ciúme de mim. Mas aí foi tomando, não digo que foi tomando medidas muito drásticas, mas ele foi podando. Então, aos poucos, foi como se alguém apagasse teu brilho, sabe? Tipo, teu brilho começasse a sumir. Eu sou uma pessoa que sempre trabalhei com moda, fui modelo plus size, sou influencer, usava de muito da mídia, tinha muitas fotos, assim, tipo, de ensaios sensuais. E ali, tipo, se eu postasse uma foto desse tipo, era motivo de uma briga, porque, ai, você tá se mostrando. Eu falei, não, é uma foto de um trabalho. E aí eu comecei a parar de postar, comecei a perder muito interesse por tirar fotos minhas, até que fosse uma selfie. Eu comecei a não me sentir tipo valorizada, porque ele vinha de uma forma velada, não era uma forma tipo agressiva, mas era uma forma que me podava. Eu acabei perdendo o brilho e a identidade. Eu acabei ficando mais escondida, né, digamos assim. Uhum. E você, isso começou assim mais no meio? Quanto tempo assim, vocês ficaram? Fiquei 5 anos casada. 5 anos. E chegou a ficar agressivo? Como é que então, a agressividade surgiu agora, no final, né, junto com a separação. A gente teve uma parte agressiva, né? Inclusive, eu tomei as medidas cabíveis, né? Eu acabei fazendo um BO, eu tenho uma protetiva hoje contra ele, né? Porque chegou às vezes de fato, ele chegou a me agredir, eu agredi mutuamente, né? Porque eu fui me defender também, né? Então, assim, acabou chegando numa via que eu não acho saudável. Tentei manter o máximo que eu consegui
sem isso, mas infelizmente não consegui. Não deu, né? Qual foi a primeira atuação, assim, a primeira vez que você sentiu que te incomodou de verdade? Ou desde a primeira vez te incomodou? Porque, assim, muitos relatos de mulheres dizem que elas não percebem, né, que tá sendo, que tá naquele relacionamento tóxico. Elas não se incomodam, porque meio que vira natural, né? Quando foi que a primeira vez que você falou, não, peraí, você tá me incomodando de verdade? Eu acho que mais quando eu questionava e a pessoa não fazia nada para mudar. Fazia aquele tratamento de silêncio, você queria conversar, a pessoa ia para o quarto, deitava. Então, aquilo, na verdade, a falta do diálogo que começou a me incomodar mais do que os ciúmes em si. E assim, e realmente é difícil de você perceber estando na relação, porque eu brinco que é uma coisa muito engraçada. O que acontece? A pessoa te maltrata, né? Vamos supor, no final do dia, alguma coisa, alguma atitude, vai deitar e acorda na manhã seguinte como se tivesse passado uma borracha, como se nada tivesse acontecido, e a coisa mais romântica do mundo. E aí eu me sentia totalmente assim, perplexa, que eu falava assim, meu, peraí, será que só eu? Será que eu vivi aquilo? Eu começava a me questionar se eu realmente tinha vivido aquilo, porque o dia seguinte era como se eu estivesse acordando com um príncipe do meu lado, a coisa mais fofa do mundo. E aí você falava assim, eu vou perder isso agora para brigar por causa de uma coisa que já passou ontem à noite. Então você acaba indo levando muito a relação, porque você acaba se acostumando com as migalhas que a pessoa te dá. Então, isso é muito ruim. Então, é nisso que a pessoa acaba se pegando e é onde entra a tal da dependência emocional. É onde fica muito difícil de você sair, porque você acaba sofrendo alguma coisa, mas no dia seguinte a pessoa vem com tanto carinho que você pensa assim, pô, eu não vou brigar por causa de algo que já passou, ele tá tudo bem. Só que aí aquilo se torna um círculo vicioso. Uma bola de neve, uma né? bola de neve. E aí você se vê preso. No começo você, assim, tipo assim, ele começava bem sutil ou já era bem intenso mesmo, os ciúmes? Era uma coisa louca? Era bem sutil, ele sempre foi bem sutil. Entendi. E aí, mas isso foi crescendo até chegar num ponto que você não aguentava na mais. verdade, o que levou a tudo, né, a separação, foi porque ele acabou se envolvendo com outra pessoa, né? Caraca. E aí, na verdade, quando eu descobri e fui falar para outras pessoas, é que ele se tornou agressivo. É brincadeira, né? É brincadeira. Primeiro você sofre Primeiro você sofre um relacionamento tóxico e abusivo. E depois, desculpa, você ainda é corna. Cara, é sacanagem, gente. Vemos como me perdoa, Flavinha. Isso eu vou te falar, é uma coisa que eu juro que eu não entendo. Até hoje eu não entendo a traição, porque eu acho que pra mim, família a gente não escolhe, mas pô, relacionamento é a única coisa que tu tá lá que tu tá escolhendo. Então, quando tu vai trair a pessoa que tu escolheu, é isso que eu não entendo. A gente aprende a tudo, né? A andar, bicicleta, andar, mas aprender a se relacionar é muito difícil. Deixa eu fazer uma pergunta que me surgiu agora no momento. Foi seu primeiro namorado? Não. Já teve outros relacionamentos. Deveria ter aprendido, né? Porque assim, eu não tinha passado por isso nos outros, né? Esse foi o primeiro que aconteceu isso. Então, é verdade, faz sentido, Eu tive um de 14 anos, outro de 6 anos, esse último foi o de 5. Ele chegava a justificar o cuidado que tinha com você, assim? Ele chegava a justificar que não era assim, ele confiava e você confiava. Ele, na verdade, ele invertia muito que os ciúmes era meu. Então, ele invertia muito a situação, que, tipo, eu era louca, eu era doente. Muito natural isso, né? Eu que tava fantasiando coisa, eu que tava obcecada. E, assim, eu não tava errada em nenhum momento. Ele realmente estava com ela. Então, ele falava, nossa, mas você tá obcecada por tal pessoa. Eu falava, não, é porque, juntando as coisas, tá nítido. Não tá, não sei o que. E aí acabava invertendo essa culpa para mim, entendeu? Então, na verdade, você que ficou ciumenta. Isso, eu que acabei me tornando aquela pessoa meio chata, tipo, porque você acaba perdendo um pouco da confiança, né, na pessoa. Cara, a pessoa deu um start na tua mente. Sim. Tipo, bagunçou. E vou falar, eu consegui sair dessa relação, tudo,
porque eu procurei ajuda, tipo, de psicólogo e tudo mais. Eu falei, senão eu estaria nesse círculo vicioso. Gente, depois vocês vão lá nas nossas redes sociais, a gente tem uma saga assim, ó, de terapeuta, uma melhor que a outra. Tem a doutora Suzane aqui, tem a Dani do outro episódio, do episódio passado, ela é especialista em ciúmes, traição, em finalização de relacionamento. No caso da doutora Suzane aqui, é outro patamar. Aí ela recupera os relacionamentos, esquenta o relacionamento. É mais ou menos Mas tem isso. relacionamento que não vale a pena, viu, Feliz? Ah, é verdade. Tipo, esse daqui não dá nem pra recuperar. Mas, e aí, como você já trabalhava com mídias sociais, ele controlava o teu celular? Pedia senha? Então, no começo do relacionamento, ele tinha a minha rede social no celular dele. Então, ele acompanhava no Instagram em tempo integral. Até que para ele se tornou uma coisa muito. Ele não aguentava mais receber as notificações, porque era muita notificação, aí acabou tirando. Aí nessa época, tipo, eu tinha o dele, ele tinha o meu. Aí ele me fez tirar o dele, já que estava tirando o meu, né? Ele, tipo, eu não pude permanecer com o dele. Então, mas era mais isso, assim. Mas ele tinha a senha do meu celular, vira e mexe, pegava, viu que eu tava olhando. Me dava briga. Algumas vezes sim, Algumas vezes sim. Porque algumas vezes eu recebia muito assédio, né? Tipo, muito homem acabava mandando mensagem, então às vezes acabava acontecendo algumas brigas, assim. Como se você tivesse a culpa, né? Sim, é sempre aquela coisa da inversão, né? Sempre a culpa. Desculpa, Amanda, quando você começou com ele, você já estava Já. Então, ele já Eu sou modelo desde 2014. E aí ele já tinha os ciúmes? Não, Qual foi o estopim? Não sei se é. Estou aqui só curiosa também. Não sei também aonde foi. Não eu ia fazer uma pergunta para você aqui, ó. Você tem uma linha tênue, né? Entre a pessoa estar insegura e começar o ciúme. Então, qual foi a que falou assim, tá começando a ultrapassar um pouco? Tá diferente. Eu acho que foi mais quando começou a podar as postagens, tipo, reclamar de uma postagem ou outra, se eu postasse uma foto, tipo, se eu quisesse postar um TBT de algum ensaio que eu já tinha feito, ele achava que eu estava me insinuando, e tinha muita aquela coisa assim, tipo, viu uma conversa antiga que eu tive de uma pessoa que eu saí antes de conhecê-lo, e aí ele ficava martelando aquilo, porque você falou tal coisa com tal pessoa. Você já me disse que sim, que você achava que no começo era um cuidado, mas você, em alguma parte da tua vida, em algum momento, você já confundiu isso com amor? Você achava que era muito amor que ele tinha por você? E por isso que ele era assim, ou não? A gente acaba. É que, na verdade, a sociedade meio que fala pra gente que se não tem ciúmes, não tem amor, né? Então você meio que pensa assim, se o cara não tá nem aí pra mim, é porque ele não gosta de mim. E hoje, eu vendo isso, eu vejo que é uma fala totalmente doentia da sociedade. Eu acho que um relacionamento saudável, ele não precisa ter ciúmes. Os ciúmes é mais uma questão de insegurança do que o relacionamento te propõe, do que amor efetivamente. É muito complicado. Doutora, até aqui, isso ainda pode ser considerado um ciúmes normal ou já ultrapassa todos os limites? Não, ciúmes nunca é considerado normal. Né? Começou só se for uma coisa assim, boba, né? Aquela coisinha assim que não está te podando, né? Tá deixando você ali falar, conversa, rir, a coisa se distrai e pronto. Agora, a partir do momento que aí já passa, por isso que eu perguntei, né? Quando você percebeu o limite, porque assim, uma coisa são os dois ali no ciúme, olha, não sei o quê. Outra coisa, quando passa a ser desse, aí já não dá mais. Entendeu? Aí o casal já tem que entrar numa conversa. Eu vou falar que assim, no primeiro relacionamento, eu era uma pessoa extremamente ciumenta, né? Eu falo que eu fui amadurecendo muito com o tempo com os relacionamentos. Eu era extremamente insegura, ao ponto de. Eu lembro do meu primeiro namoro, eu comecei a namorar, tinha 15 anos, 15 para 16 anos. E eu lembro que ele era 2 anos mais velho. Eu lembro que eu cheguei a escrever um bilhete com uma letra, tipo, tentei falsificar a minha própria letra. Coloquei um bilhete dentro da carteira dele. Os micos não, eu coloquei um bilhete dentro da carteira dele. E coitado, o bichinho passou, sei lá, meses. Ele ele nunca tinha visto o bilhete. Um dia eu caçando, gente, não é possível, eu nunca vi.
abri a carteira dele, aí eu peguei o bilhete, eu briguei com ele por causa do bilhete, que ele nem tinha visto. Micos de um ciúme da relação. Não, né? É igual quando existem, eu tenho certeza que alguém aí que tá assistindo já fez isso. Já fez um perfil falso para conversar com o parceiro, para ver se o parceiro respondia. Então, eu fiz o bilhete para aquela época eu não tinha celular, né? Eu tinha 16 anos, né? Aos 16, tudo bem. A gente é adolescente. Olha, Mas tadinho, e ele fosse se explicar a hora que ele descobriu. coitado. Olha, se ele estiver assistindo aqui, ó. Desculpa. Aproveitando agora uma pedir desculpa. Você sabe que eu conheço uma pessoa que no tempo do Facebook, logo quando abriu, pegou e fez um perfil falso para poder testar o parceiro. Eles são casados até hoje, não sou eu. Já vou avisando. E aí, recentemente, a mulher fuçando o telefone do marido pegou a conversa. Só que ela não lembrava que era ela que tinha feito a conversa. Deu um arerê. Até que nós, que éramos amigas, lembramos ela. Lembra? Lá em 2008. Foi tu, sua maluca. Ela é mesmo. Quem não lembra que a primeira. Pois é, gente. Bom, vamos aproveitar aqui para falar que quem nunca cuidou da sua saúde, precisa cuidar da sua saúde, ó. Vai um recadinho do nosso parceiro Central de Vendas CH. Precisar, entra lá em contato nas redes sociais, chama os nossos atendentes lá, faz a sua cotação do seu plano de saúde, do seu seguro. E bora lá, gente! Chega de preocupação com saúde. Na Central de Vendas CH, você encontra planos de saúde individuais, familiares e empresariais com valores que cabem no seu bolso. Santa Saúde, Unimed, Ana Costa, Transmontano e Amil. Temos a opção perfeita para você. Atendimento rápido, humanizado e sem enrolação. Fale agora com a CH e garanta já o seu plano. WhatsApp 13 991 82 0699. Gente, aproveitando aqui que a gente já acabou de passar o recadinho dos nossos parceiros, eu gostaria de pedir uma ajuda para todos vocês. Tem uma entidade que está precisando muito da nossa ajuda. Coloca aí na tela, por favor. Essa entidade está precisando muito da nossa ajuda. Lá, eles cuidam, lá na Seninha, eles cuidam de pessoas com câncer, tanto adultos quanto crianças, tá? Vocês também podem estar entrando em contato lá para marcar uma visita, quem quiser, para conhecer o espaço. E aí eles pediram para a gente tá divulgando e tá pedindo essa ajuda. E especificamente nessa semana, a gente está com o caso de uma criança que ela tem apenas 5 anos e ela tá com um câncer bucal. Ela tá precisando se alimentar com uma lata de leite específica. E aí na tela tá passando o Pix da entidade. Quem quiser pode estar fazendo o Pix da entidade, pode estar fazendo lá ou entrando em contato aqui. A gente vai deixar. E aí vocês lá nas redes sociais também tem, tá bom? Qualquer valor, qualquer quantia, quem quiser compartilhar, quem puder ajudar, tá bom? A gente conta com a ajuda de todos vocês. Beijo e obrigada, pessoal. E continuando aqui com o nosso assunto, com o nosso tema do dia, né? Se tiver pergunta, pode mandar aí. Gente, quem tiver pergunta, pode ficar à vontade. Doutor, eu quero que você faça uma análise aqui para os nossos telespectadores, para os nossos amigos, aonde está o limite entre os ciúmes e o controle? Bom, o que acontece? O ciúmes, ele começa pequeno, né? Sutilmente. Obrigada. A minha sempre é bom porque a garganta. O controle por parte, quando você fala controle, o que seria esse controle? Quando você já está ali, não sai mais, não usa mais essa roupa. A pessoa, ela já começa, né? Gente, é fácil. Quando a gente começa a perceber, né? Quando começam a tirar a nossa liberdade. Se é uma pessoa que é muito bem, está muito bem com a sua autoestima,
que ela tem clareza do que ela gosta, do que ela quer, dos seus sonhos, objetivos, ela tem clareza da vida, de onde ela quer chegar. Então, quando uma pessoa, ela está no relacionamento, que a pessoa começa a podá-la em certas coisas, não, essa roupa não. Não. Não, mas você vai sair de novo, mas precisa ir de novo, por exemplo, no podcast. Precisa tomar banho de novo? Não, mas peraí, mas por que você está usando esse batom? São pequenos detalhes. Não, mas esse batom acho que não ficou muito bem. Peraí, como não ficou muito bem? Né? O outro entende da sua paleta de cores, então assim, você vai percebendo, você como é que vai percebendo? É um controle disfarçado de cuidado, de elogios. Não, essa roupa não ficou bem. Olha, entendeu? Então, e aí você acaba sem querer se iludindo, né? E achando que a pessoa está querendo realmente te proteger, né? Te cuidar, te acolher. Então, assim, a linha é bem tênue mesmo, né? Porque pode ser realmente que a pessoa, ela realmente olha, essa roupa realmente não ficou bem. E assim, tem um bom senso do casal, né? Então, assim, são pequenos detalhes. Mas se a pessoa, né, que está sofrendo ciúme, se ela tiver bem com ela mesma, ela consegue identificar sim. E vai muito além. Ela consegue chegar para a pessoa e já esclarecer algumas coisas. Porque todo relacionamento, ele é baseado em comunicação, em conversa. Então, é deixar claro desde o começo o que gosta, o que não gosta, o que quer e o que não quer. Gente, é que nem um contrato. Relacionamento é que nem um contrato. Casamento é que nem um contrato. Pode entrar aí, que é a nossa menina secreta lá. Aqui a gente tem um monte de coisa secreta, gente. A gente tem uma voz secreta. Fala aí, voz secreta. Dá boa noite. Dá boa noite. Várias coisas. Bom, enfim, mas o que não é secreto é que ciúmes é horrível, mas vamos lá. Eu posso só complementar? Pode, né? claro. Eu comecei a lembrar que, assim, sempre quando eu tinha algum evento ou alguma coisa assim, ele fazia alguma coisa para que eu não fosse. Caraca. Acontecia alguma coisa ou alguma briga ou algo do tipo que me fazia desistir de ir para o evento e acabava ficando em casa, e na verdade eu acabava ficando em casa me desculpando por algo que eu nem fiz, entendeu? Cara, e era o seu trabalho, né? Então eu comecei a notar que eu comecei a não participar, e quando eu ia em alguma coisa, eu ficava preocupada, toda hora olhando o celular, tipo, não vivenciava. Eu não conseguia ficar tranquila, sabe? Eu não conseguia ter tranquilidade, eu vivia tipo como se eu estivesse com medo, meio que aprisionada. E aí eu saí para tomar um banho de sol e eu tinha que voltar correndo, assim. A gente não relaxa. A gente não relaxa. Você não fica presente no ambiente. Sim, você não tá de boa soltar. curtindo. Aí a pessoa te manda uma mensagem. Nossa, aí você disse que ia chegar a tal hora e não chegou. Aí você fala assim, não vou ligar. Mas não adianta. Você já sabe que é um ciúminho. Aí você fala assim, pronto. E você já sabia que ia dar confusão. Sim. Depois da confusão ainda tinha um rola-rola? Você transava? Às vezes sim, mas eu vou te falar que rolou mais agora quando a gente estava no final, ele se separou. Sempre fulano. Tá explicado porque ele não quis separar no final, uai. Mas aí também já não dava mais, né? Depois do que ele aprontou. É difícil. Não, mas teve também, eu tive a minha vingancinha. Eita! E aí depois ele traiu ela comigo, e aí eu contei. Eita! É como a gente vai fazer um podcast só pra contar, parte 2. Parte 2. Doutora, por que algumas pessoas têm essa necessidade de vigiar o parceiro, assim? Porque isso é muito comum, né? Mesmo com pessoas que não que isso não seja tóxico, mas mesmo com pessoas que não têm esse traço de ter esse ciúmes muito mais intenso, qualquer pessoa que tenha uma coisa de ciúmes, ela tem essa necessidade de controlar, né? Por exemplo, eu acho que é o yin e o yang. Tem pessoas que não controlam e tem pessoas que controlam, começa devagarzinho, vai lá. Eu acho, eu vou só interromper, mas eu acho que assim, às vezes é mais uma insegurança da própria pessoa, porque eu sentia muito isso dele. Ele tinha necessidade de sempre falar de outra, sabe? Assim, tipo, sempre querer, porque fulana, beltrana, ciclana. Então, assim, ele tinha muito essa coisa de querer enaltecer que tinham pessoas ali
dando em cima para ver se me tirava da minha zona ali de conforto, vamos dizer assim. Ele sempre me fazia questão de querer me deixar insegura. Porque eu sempre fui muito bem resolvida comigo, com a minha vida, sempre fui muito independente. Então, assim, era muito difícil alguma coisa me atingir. E aí, acho que ele foi, tipo, ali, era mais nessa parte porque o dele não era um ciúmes velado, tipo, vai trocar essa roupa, você não... Era mais essas coisas por fora, que eu não... Porque, assim, era até difícil de entender como um ciúmes, porque parecia um cuidado. Parecia uma coisa assim, para querer me tirar mesmo ali do conforto, sabe? Sim. Sempre ter uma coisinha para, tipo, ter uma briguinha, sabe? Entendi. A pessoa, quando a gente entra num relacionamento, a maioria das pessoas quer que dê certo. Então, a gente começa a cuidar e zelar dessa pessoa. Mas dependendo aquilo que eu estou falando de novo, dependendo de como essa pessoa está, ela começa a projetar, a gravitacionar no outro, viver a vida do outro. E aí, o que ela faz? Ela começa a fazer com que o outro tenha uma dependência dela. Ou dependência emocional, ou dependência financeira, entendeu? Ela precisa, para ela se sentir segura. Entendi. Né? Porque é uma pessoa, ciúmes vem da insegurança, chegar lá. Então, o que acontece? Ela vai comendo pelas bordas para que, opa, agora eu consigo, agora essa pessoa, ela depende de mim de alguma forma. Por isso que na maioria das vezes dela, né, que ele começou porque fulana tá em cima de mim. Por quê? Pra te falar assim, vou te deixar, quem tá inseguro era ele. Mas ele queria deixar você insegura para ele falar, agora ela depende de mim, agora eu tô vendo que... Entendeu? Porque agora ela pode me perder. Mas isso é agora eu sou bonzão. Então, eu ia chegar aí. Na maioria das vezes, isso então tem relação com a autoestima. Por exemplo, gente, eu não tô generalizando. Eu sei que nem todos os homens que são ciumentos são assim, mas, por exemplo, um homem que não funciona, que ele tá ali com uma disfunção erétil, ele tem a tendência de ser mais ciumento. Uma mulher que não tá com a libido em dia, tem a tendência de ser mais ciumenta ou não? Gente, não é que... eu acho que não é dos ciúmes, no caso, da mulher em si, né? Ela tá sem a libido, ela não vai... Talvez ela não é ciúmes, seria mais uma baixa autoestima. Então, tem mulher que... Se eu perguntei que é uma autoestima, eu não consigo pensar. Mas ela não é que ela vai ter ciúme, não. Agora, diferente de uma disfunção erétil, onde o homem tá ali e, de repente, ele começa, né, a perder... aquilo lá que me faz ser homem. Aí, o que acontece com ele? Ainda mais se ele vive um relacionamento top. Aí, ele vai começar a ter ciúmes. Baixa autoestima ligada a ciúmes também. Não que a mulher não tenha. Mas, assim... por exemplo, não tô satisfeita com o meu corpo, não tô feliz. Aí ela envolve, não é só cama, né? A libido, ela envolve a sua vida, a sua toda. Energia de vida. É verdade. O modo que você trabalha, que você se comunica, que você se relaciona com as pessoas. Aí, diferente da disfunção erétil, porque são dois. É um jogo a dois. Você entendeu? Sim, doutora. Olha, gente, que aula. Tá vendo? Cuidem da sua libido, para o seu trabalho ficar melhor, para sua vida ficar melhor, para sua pele ficar melhor. Depois segue lá, doutora, porque ela tem várias dicas interessantíssimas. Ontem mesmo acho que eu vi lá. Já cuidou da sua libido hoje? E a libido é assim, foi pra academia, se alimentou bem, bebeu água, né? Então, assim, é tudo que envolve o nosso dia a dia, os pequenos prazeres do dia a dia, né? Então, isso tem a ver com libido. Então, cara, que resumindo, quem controla nessa situação, quem controla acaba tendo muito medo, né? Por isso que ele... Sim, ou ele ou ela. Estou falando para todos os públicos. A diferença entre ciúmes, cuidado e manipulação. Quando a pessoa começa a manipular, entra no que aconteceu com ela no final, entendeu? Começou ali, porque aí começa a manipulação, começa a distorcer, entendeu? Ela, por exemplo, a pessoa fala alguma coisa, a pessoa distorce, isso é manipulação. Não, mas espera aí, não foi isso que eu quis dizer. E a pessoa começa a ficar, não, ele quis dizer. Não, mas será que ele quis dizer? Então, a pessoa, ela entra num jogo de manipulação que ela começa a confundir a outra pessoa. E aí a outra pessoa começa a ficar perdida, né? E se a pessoa não tiver uma saúde emocional boa, ela se perde nesse jogo. E aí ela começa a dar um passo para trás. Não,
Ah, é só hoje. Não, ele amanheceu bem. Ah, não, graças a Deus, agora vai melhorar. Tá. Aí começa tudo de novo. É por isso O que eu jogo falo dos que é muito ciúmes, difícil as do- mulheres saírem do relacionamento tóxico, porque justamente isso, porque vem essas migalhas e você fala assim, ah, mas foi só ontem, foi só ontem. Você fica nessa do foi só, quando você vê se arrastou tipo 1 ano, 2 anos, e você tá ali naquele círculo. Então, pra nós agora, que você falou, é difícil uma mulher sair de um relacionamento desse. Você acha que isso acontece mais com mulheres ou que é possível que aconteça com homens? É possível. Não, eu vou falar até Ó, lá vem a história. Vai, Não, Flavinha. porque um amigo meu me chamou quando ele viu, né? Porque eu cheguei a postar um vídeo, né? Chorando. E ele veio conversar comigo e ele está vivendo exatamente a mesma coisa. Trazendo ele. Amigo, na próxima você vem. Ele começou a relatar coisas dela que eu olhei para ele e falei, nossa, você está com a versão feminina do meu ex aí. E assim, era igualzinho, o mesmo modus operandi, as mesmas coisas. Ele relatando para mim, eu falei, gente... E aí envolve o que? O social, porque às vezes esse homem ele tá num relacionamento, ele tem um casamento, sei lá, de anos ou não, já tem filhos, já, enfim, já se envolve ali com família, e aí começa um ciúme, né? Ou porque, sei lá, acontece várias coisas dentro do relacionamento que os ciúmes ali dessa mulher, ela começa a ficar com a baixa autoestima, e ela começa, enfim. E aí o que acontece? Ele começa a pensar o quê? Ah, não vou separar. O que vão falar de mim? Vou deixar ela com os filhos? Como é que entendeu? Então acaba ficando, né, num relacionamento frustrado por conta também do que os outros vão pensar. Tem isso também. Tem com o homem também. Não é só eu acho também que a parte do homem também, que eu acho também que pesa um pouco também, é aquela coisa de você admitir também que você está num relacionamento abusivo feito por uma mulher. É muito mais comum a gente escutar o inverso, né? A mulher sofrendo na mão do homem. Então, para o homem também tem essa questão dele poder falar sobre isso abertamente, porque é um tabu também para o homem falar, nossa, ela tô sofrendo um relacionamento que ela é abusiva e tudo mais, porque é mais complicado essa situação, né? O inverso, a gente está muito acostumado com o outro lado, né? Então, ele saiu comigo porque ele viu que eu estava vivendo aquilo. Então, ele conseguiu abrir comigo. Ganhamos o nosso dia já hoje. Com isso, seu nome tá convidadíssimo quando você se sentir bem para estar falando. Porque, assim, tem gente que romantiza uma coisa que, na verdade, deveria ser um alerta. E aí as pessoas às vezes não têm coragem de se abrir. Tá aqui um exemplo disso. Se você aí, ó, que tá assistindo a gente agora, quer comentar, tem alguma história, ou tá sofrendo, dá para colocar um modo anônimo, pode contar pra gente, que a gente aqui te ajuda. Vamos lá. Lea, tem pergunta aí? Leia pra gente, por favor. Tá bem, como não tem um ponto de interrogação, não sei se foi uma afirmação ou uma pergunta, mas tá aqui. José Matheus. Oi, José. Ciúmes pode acabar sendo uma válvula de escape para muita frustração que a pessoa não sabe lidar. Sim. Ou pode ser também uma insegurança de algo que ela nem lembra. É verdade? Exatamente. Às vezes alguma coisa de crença limitante. Abusos, né? Nossa, tem muita coisa ligada ao emocional, gente. Muitas vezes o emocional, o que ele faz? Ele trava a pessoa. E a pessoa ela não consegue. Então ela só lida com aquilo que ela acha, né, que consegue lidar. Então, muitas vezes vem aí de uma frustração, né, vem aí de um momento que ela viveu que não foi legal, isso ela está trazendo e está reverberando nos outros relacionamentos, nos futuros relacionamentos, né? E aí tem uma outra pergunta aqui, Face Truth. Qual é a diferença entre ciúmes, cuidado ou manipulação? Quando ultrapassa de cuidado para ciúmes e evolui para manipulação? Aquilo que eu expliquei, até respondi antes, né, gente? Quando ultrapassa, tem ela aqui que acabou de falar, né? Essa linha tênue entre cuidado e um ciúminhos bobo, né? É um batom, coisinhas bobas, né? É o dia a dia. E aí a manipulação é quando começa assim, não, mas você vai de novo? Nossa, mas de novo você... vai sair com essa roupa, ou de novo... Ou você vai ficar te controlando. Ou quando você
Antes Você tá de ir, com já quem? ficava te provocando pra vocês Sim. brigarem e você É, também. Isso tipo é uma assim, forma de manipular também, né? Ai, manda a localização. Isso é manipulação. Sim. Mulheres, vocês são. Disfarçada, mas não deixa de ser. Sim, Não deixa de ser. É, Então, mulheres assim, ou e homens, confia, viu? né? Ou confia ou não confia. Eu ia falar isso, porque assim, na verdade, quem ama não vigia, né? Quem ama confia. Porque, na verdade, isso na verdade fala mais sobre o outro, né? O negócio da confiança é mais sobre o outro. Porque assim, você resolveu estar ali num relacionamento. Não tá bem, termina. Mas você resolveu estar num relacionamento, você tem aquela palavra, seja num namoro, seja numa ficada fixa. Olha, eu sou meio antiquada, eu não sei mais com a modernidade de hoje em dia. Na minha época era ficada, agora eu já não sei Agora se. tem até os conversantes. Ah, então, aí, tá vendo? Nem sabia que tinha conversante, mas interessante. Não, aí, nem curto. Eu juro que eu vou fazer um workshop com uma adolescente que eu tenho lá em casa. E aí na próxima eu venho entendendo melhor. Entende, né? Porque os nossos adolescentes têm paia. É. Ai, gente, mas aí é isso. Então, eu acho que quando a pessoa, por exemplo, um casamento, você é um contrato, é um combinado. Enquanto os dois estão seguindo a mesma linha, o mesmo projeto de vida, a mesma coisa, ok. Mas, gente, ninguém é obrigado a ficar, sabe? Então, tipo, não precisa ficar naquele controle. Você tem que confiar. Às vezes a pessoa precisa ir trabalhar e arruma uma complicação por causa de ciúmes. Ah, não vai trabalhar, não quer que você trabalhe naquele lugar. E eu tô falando isso para todas as ideologias, viu? Porque aqui a gente é do show tabu, aqui a gente é para homem, para mulher, para todas as ideologias. Eu não vou falar as letras porque eu vou me perder e vocês vão me pegar, mas para toda a comunidade que vocês entenderam, gay, todo mundo. Não vou falar as letras porque é muita letra e eu não vou saber. Mas é isso aí. Então, eu acredito que esse tipo de problema todo mundo já passou, ou vai passar, ou está passando em algum momento, seja de menor grau ou de maior. Pessoa também. Ou também Agora, você aí você é um manipulador. E aí tá se identificando, né? Tentar. Às vezes é possível que a pessoa não saiba que ela é desse jeito? É possível, doutora? Eu sou tóxica e não sei? Sim, claro. Por quê? Porque eu vivo no outro. Eu não me vejo. Eu só me vejo no outro. Eu só existo pelo outro. Doutora, mas nessa hora eu estava fazendo uma pergunta e você falou que sim. Sim. Eu falei, eu sou tóxica, eu não sei. Eu acho que eu sou meio tóxica. Eu tô me encontrando um pouco aqui. Isso é manipulação. Vocês entenderam? Isso é manipulação. O jogo de manipulação. Mas vamos lá. Não, então, voltando agora a sério. A pessoa ela pode ser tóxica e manipuladora e não saber que ela é assim num relacionamento. Ela consegue não. Sabe? Ou geralmente eles têm traço assim, não, a pessoa que é tóxica, ela vai ser sempre, vai ser em todos os relacionamentos. Porque tem os dependentes emocionais, o codependente e tem os narcisistas, né? Também os narcisistas. Cara, Então tem tudo isso, gente. Então o que acontece? A pessoa, primeiro, se essa pessoa ela começa a manipular, igual que nem a doutora acabou de. Que nem a Amanda acabou de fazer aqui comigo, manipular a minha resposta, ou seja, ela está ciente que ela está te manipulando. Sim, com certeza, ela tem consciência disso. Só que às vezes ela faz, por quê? Porque é só isso que ela tem na vida. Ela vive pelo outro. Ela não sabe o que ela quer da vida dela, ela não tem clareza. Ela não faz um hobby, ela não sabe, ela vive ali naquele mundinho do relacionamento, ela não tem amigos ou amigas, ela não vai para fora, porque eu acredito num relacionamento em que os dois tenham, sim, um momento individual. Precisa. O ser humano tá ali os dois, mas precisa ter um momento dele com os amigos, dela com as amigas. E tem pessoa que, quando começa um relacionamento, ela se fecha. E aí, pronto, acabou. Se fechou, então aí eu só vou viver para você. O que ele gosta. Por que ele chegou um pouquinho mais atrasado? Por que ele demorou 5 minutos? O que está acontecendo? Aí chega, aí olha a carteira, olha o celular, olha... Entendeu? Então, assim, a pessoa ela começa a fazer as coisas, ela tem consciência de algumas atitudes, sim. Só que ela está tão perdida, porque ela nem se dentro reconhece dela mesma, nela, né? Uhum. que ela vive pelo outro. Entendeu?
Por isso que, assim, as pessoas elas precisam, sim, fazer exercícios, procurar um hobby, fazer outras coisas, para poder respirar. O relacionamento, ele precisa respirar. Isso. Respirar fora e juntos também. Gente, vamos parar de... Eu diria que cuidar da saúde mental. É importante. Olha, eu cheguei à conclusão que em 2026, todos os seres humanos, desde quando sai da barriga da mãe, já precisa cuidar da saúde mental. De verdade, tá todo mundo. O mundo tá uma loucura, a vida tá uma loucura, as pessoas estão uma loucura, tá tudo muito rápido. Se você não se organizar, é muita informação que você tem acesso a muitas coisas, então é muito complexo. Mas eu aqui posso dar um exemplo, né? Que sou uma pessoa casada há alguns anos, você também, né? Importantíssimo para um casamento dar certo, gente. É de verdade isso. Você tem que entender que o casal, ela tem a vida dela. E ali, ó, dá beijo na boca. Sim, ela tem a vida dela, ele tem a vida dele, e ambos têm uma vida junta, cara. Mas vocês, tem gente que casa ou que namora e esquece que eles têm a vida sozinha. Cara, você nasceu sozinho, você vai morrer sozinho. No caixão só cabe uma pessoa só. Então, as pessoas não podem deixar de ser elas mesmas, de fazer as vontades, os sonhos. O relacionamento legal é quando o seu parceiro te apoia, não vai lá, ou vice-versa, né? O homem ou a mulher, ou seja lá quem for o seu parceiro, ele te apoia, ele te dá a mão, ele tá ali, ó, às vezes é seu maior fã, ou você é o maior fã dele, e vamos embora. E é assim que a gente vai seguir uma vida saudável, né? Exatamente. E isso tudo tem a ver com sexualidade. Eu vou chegar lá. Tem que dar beijo na boca. Tem mais alguma pergunta aí, Vagisteriana? Pra falar a verdade, tá escrito aqui: beijos na boca ajudam a esquecer o antigo amor. É ruim, hein? É que Ó, aí não é legal. O quê? Bom, enfim. Que é mais, né? Ô, doutora, ciúmes afeta a vida sexual do casal? Agora ficou mais quente. Agora que faz quem Olha, eu já atendi mulheres, né, que tinham ali uma vida, vamos dizer assim, sexualmente, tipo, como eu posso dizer? Convencional. Isso, sabe? Ali, morninha, morna, é a palavra que é morna. E aí, né, por conta da falta da bebida. Caramba, eu que me também lembrei de uma precisa- parte da Bíblia agora. Tem algum lugar na Bíblia que fala que a pessoa não pode ter uma vida morna. Tem Gênesis, né? Gênesis. Não sei. Alguém que vê aí, por favor, me fala da vida Tem, morna. mas Tem que ser um negócio fala quente. É quente ou é frio? É quente ou frio? Não pode ser morno. Ou é frio ou é quente? Gente, morno sexualmente não. O que seria morno na posição Morno não sexual? é gostoso nem pra achar, gente. O que seria morno? A posição papai e mamãe. Atendendo, Vamos começar uma gostaria polêmica. ela gostaria de, né, dar uma... Assim, aí, né, enfim, a gente foi, aí ela, né, eu dei algumas orientações para que ela voltasse, ela já estava numa idade que ela estava na menopausa. E olha só, o marido dela era tão assim, Quadrado, metódico. Quando ela começou a falar, a falar para ele, não, vamos tentar essa posição, vamos tentar assim, assado, o que aconteceu? Não, tu tá com outro. Não. Com quem que tu aprendeu isso? Com quem que tu aprendeu? Tu viu aonde isso daí, hein? Imagina se ela tivesse chegado com o golfinho lá, doutora. Então, olha só onde vai. mas é porque tem muito homem que não aceita, que acha que é traição a mulher ter um brinquedo sexual. Não, mas peraí, eu tenho que defender vocês, homens. As mulheres também acham que os homens também não têm o direito. Tem muita mulher Eu que não gosto gosta. de uma gaveta recheada, tanto de coisas para mulher quanto de coisas para homem. Eu acho que o prazer ele é de ambos, não é de um só. Dentro né? de Dos 4 dois. paredes, gente. Eu acho que faz tudo. E eu acho que assim, Você tem você tem um parceiro
parceiro e você tem intimidade com esse parceiro, É perfeito, né? tudo flui muito melhor, às vezes, do que um sexo casual. Você às vezes não conhece a pessoa, você não tem intimidade, você não sabe o toque. É. Às vezes pode dar muito certo de você pegar uma pessoa incrível no Agora que ela casual, falou de mas toque, não tem nada melhor do que a intimidade. ela falou de toque, tem muitos casos, quando o casal tem um bom tempo, né, de relacionamento, que é necessário, em qualquer relacionamento novinho, velho, não importa, as preliminares. Sim. E tem muitas mulheres que falam, meu marido fala que não precisa não, porque a gente já está há muito tempo de casado. Não dá um soca-soca, gente. Gente, Não, e tem vamos de novo naquele lá. Ó, não tem tempinho. Não, mas tem homem que chega lá, simplesmente faz o dele e tchau. Deixa a mulher. eu não sei qual é o pior. Gente, fala aí qual é o pior. Se é o soca-soca, Ou se ela faz e vai embora. Gente, a mulher ela precisa Faz e lava. Sim, a mulher não demora mais pra Não, entrar. e é no Porque, começo e no dia a final. dia, a mulher, se assim, alguma coisa já no dia dela já saiu, ele já foi meio ríspido, você já perde todo aquele encanto, você já não Gente, que pro homem, o homem só precisa de 40 ml de sangue para o membro ficar ereto. A mulher precisa de 400. Para quê? Para lubrificar toda a vulva, para o canal vaginal se alongar. Então, isso tudo demora mais ou menos em torno de 15 minutos. Então, sim, precisa de preliminar. Me conformei agora. Independente se já, mas a gente já está muito tempo junto. Não, precisa, porque essa mulher, se ela falar, ela está fingindo, precisa sim de Eu falo que doutora, cadê a chapuzinha? É um absurdo isso. Cadê a chapuzinha pra gente poder mostrar? Cadê a chapuzinha que eu Cadê a chapuzinha? Não veio hoje. Quem quiser conhecer a mascote do programa, em algum lugar lá no Instagram tá a foto nossa segurando a chapuzinha. A gente traz na próxima. Eu falo que relacionamento, né, é igual um restaurante self-service. Você come primeiro com os olhos. E ali na hora do vamos ver, é tudo. É o visual, é o toque, é o cheiro, tudo. entra tudo no que eu ensino, que não é sexo. Eu ensino corpo sensorial. O toque, o cheiro, ouvir, o escutar. Quando a mulher gosta de escutar, né? Às vezes a mulher gosta de escutar algo assim, sabe? Ai, sogra de pau, grosso, entendeu? Mas ela quer escutar, porque isso estimula, entendeu? Então, assim, o casal precisa conversar sobre sexo. E o sexo, ele está ligado à sexualidade, que é o modo como essa pessoa ela vive na vida. Então, sim, tem diferença entre sexualidade e sexo, sim. Não, e quando tudo flui, nem aparece. É porque aqui, ó, o assunto vai esquentando. Vai esquentando, as mulheres ficam. Mas eu juro que a gente vai fazer uma pauta só de. A gente pode pôr assim o nome da pauta: 10 passos para aquecer a vulva. 10 passos. Enfim, para ter uma vida sexual saudável. A mulher para de ter nojinho. Meu Deus do céu, né, gente? Mas tu não quer colocar a boca lá. Falando homem que só com a porra, mas também tem muita mulher que é complicado. Entendeu? Vai, Amanda, assim, não a gente. Tô bebendo. Não, Não é mesmo porque tem certos comentários que o meu advogado já me parou, não me permite mais fazer, então é melhor tirar a boca d'água. Enfim, voltando ao assunto, a pauta, tema central. Dá pra ter uma vida sexual ativa com muito ciúme? Não, né? Não rola. Eu acho que ele acaba podando um pouco porque acabam acontecendo coisas no dia a dia, que nem eu falei, né? Que eu acho que a mulher ela precisa de muito mais estímulo para chegar no sexo, para ter tesão ali na hora, né? Para você ter tesão no parceiro. Então, eu acho que quando ele tem muitos ciúmes e ele te poda às vezes ao longo do Tá dia, chateada, né? ou você tá chateada, aquilo não rola. Então, por mais que você imaginou o dia inteiro de chegar à noite, fazer uma coisinha gostosa, aconteceram coisas durante o dia que te poda, te frustra totalmente, que você, na hora, você tem vontade de virar pro lado dormir, mas não tem vontade de ter uma relação sexual ali na hora. Ou rola por obrigação. Sim, né? ou rola por obrigação. As crenças, Sim. entendeu? Ai, tem que dar, porque senão ele vai procurar outro. Tem todos aqueles dilemas que a gente já vive a vida toda.
Flávia, me conta aqui, teve alguma situação assim que eu acredito que deve ter sido agora ultimamente quando você tomou isso daí? Você consegue compartilhar assim a situação pra gente que passou do limite total que você falou, pra mim já deu, não dá mais, assim, no ciúmes, Eu acho que foi no geral. né, não teve. E você teve medo em algum momento? Medo a gente sempre tem, né? Eu acho que. Você tem. O medo que eu diria, tipo assim, aquela coisa tipo, já tô com idade, vou ficar sozinha com essa idade. Esse medo que você teve? Você não teve medo, tipo assim, nossa, eu tô dormindo com o meu inimigo, de repente eu tô dormindo, sei lá, dá um. Que não, Dá um troço e pega uma faca. Não, porque, tipo, quando aconteceu, né, as vias de fato, a gente se separou efetivamente, né? Uhum. Então não teve mais, eu acabei não dormindo mais. Mas era mais um medo, tipo assim, porque assim, numa solidão, sabe? Tipo, no final ainda você tinha um medo sentimental. Sentimental, porque assim, eu apesar de tudo, eu não sinto raiva da pessoa, não sinto ódio, já perdoei. Eu acho que não deu certo comigo, mas pode dar certo com outra pessoa. Eu tenho muito disso. E eu sou uma pessoa que eu sempre busquei tentar fazer dar certo. Meus relacionamentos sempre foram longos por esse motivo. Então, assim, eu sempre sou aquela pessoa que eu quero consertar ao invés de trocar. Porque eu falo que hoje é muito fácil você trocar. E aquilo, os 3 primeiros meses são sempre incríveis com qualquer pessoa. Independente de qualquer coisa. Então, assim, é muito fácil você ficar pulando de galho em galho e ficar vivendo só de 3 em 3 meses com qualquer pessoa. Então, eu falo que sempre um relacionamento, ele precisa de muito diálogo e de muito companheirismo. A pessoa precisa querer fazer dar certo, não só uma, as duas precisam querer. Então, isso hoje é muito difícil você encontrar essa reciprocidade entre um casal. Tá muito difícil, as coisas estão muito rasas, muito superficiais, é muito difícil você engatar. Eu vou te falar que hoje eu ainda não estou aberta para um novo relacionamento. Eu ainda estou me curando do meu antigo relacionamento, eu estou precisando desse tempo. Antigamente, para mim era muito fácil eu terminar meio-dia e 1 eu estar com outra pessoa. Hoje, para mim, eu estou sentindo mais isso. O relacionamento, ele me bateu de uma forma, assim, tão interna comigo, até por conta da traição. Por isso que eu falo que a traição, ela é uma coisa que ela insere muitas camadas. Não é só a sensação de você ser trocado por outra pessoa, porque isso, né, ok, pode acontecer. Mas ela te fere de um jeito que você perde o seu rumo. É muito complicado. Eu falo que é uma coisa que, assim, ela entra em você de uma maneira que é difícil você se enxergar ali. Você perde um pouco da sua identidade. É porque a paixão, né? Quando a gente tá com alguém, começou um relacionamento. Então, a paixão, ela dura, na verdade, mais ou menos em torno de 2 anos. E a paixão é como se fosse uma droga. Tudo isso dura uma paixão? Tudo isso. Só que anos, assim. Mas, normalmente, né, cientificamente falando, é assim, relacionado ao cérebro, às emoções, dopamina. Então, dura mais ou menos uns 2 anos. E a paixão, o quê? Ela é viciante. Você acaba se anulando e aí você não vê os defeitos do outro. Eu vou chegar lá. Eu ia perguntar isso agora. Se você olhasse de fora, você aceitaria esse relacionamento? Hoje, vendo, não. E eu achei de suma importância você falar isso. Eu achei de uma responsabilidade, sabe, sua. Não só com você mesma, né? Como com outra pessoa, né? Porque às vezes a pessoa, que foi como perguntaram ali, beijar na boca de outra pessoa faz esquecer um antigo relacionamento. Eu, na minha concepção, acredito que a pessoa não tá curada, aí vai lá pegar uma outra pessoa que às vezes também nem tá curada de outras coisas que passaram, e aquilo ali acaba sendo um desastre de uma coisa que poderia ter sido boa se ela tivesse se cuidado. Você tem uma maturidade, assim, que eu achei incrível agora, né, doutora? O que acontece, gente? As pessoas, elas têm a diferença entre solidão e a solitude. Quando você começa a se encontrar na sua solitude, você tá ótima, entendeu? Para viver outros relacionamentos ou para viver a sua vida independente, sozinho ou sozinha. O que hoje eu estou aprendendo é justamente isso. O que eu estou aprendendo a lidar é justamente com isso, com a minha solitude. Então, hoje eu estou buscando isso. A gente pode também trabalhar isso. Só porque eu estou casada, eu não posso ir, por exemplo, num cinema sozinha. Eu posso ir na academia.
Não posso ir no Eu mercado. tenho que ir pra academia, tem que ver junto. Tem. Porque Olha lá. meu marido, ele vai pro futebol, eu tenho que ir ver, porque senão, não, aí não segue mais, entendeu? Então a solitude também precisa ser trabalhada dentro do relacionamento, entendeu? Por quê? Porque isso vai te alimentar emocionalmente. Sim. Você com você, porque aí que tá, né? É você Tem que estar bem com você mesmo. mesma, seja num cinema. Já experimentaram pegar um cineminha sozinha? É uma delícia! Ai, que estranho. Não é estranho, porque você não sabe lidar com você mesmo, entendeu? E você precisa viajar sozinha, fazer as coisas sozinha. Nossa, e você precisa estar bem consigo mesmo para você conseguir estar com outra e pessoa. Tem gente que às vezes tem essa dificuldade tão grande de solitude que ela não consegue ficar sozinha. Às vezes nem tem um relacionamento, mas, por exemplo, não consegue ficar sozinha nem sem um amigo. Porque esse negócio de ciúmes, a gente tá falando aqui de casais, mas ele se remete muito à amizade. Sim. Tem pessoas que são extremamente ciumentas com uma amizade que parece que é relacionamento. Exato. É impressionante. Hoje eu tô me desligando muito mais, né? Então, assim, eu tô curtindo muito mais. Eu e minha filha, né? Então, a gente tá fazendo coisas juntas, eu deixo o celular, às vezes, em casa no modo avião. Quantos anos tem sua filha? Tem 7 anos. Quando ela tiver uns 18, você vai começar a experimentar o que é solitude. Ela vai querer mais que ela vai querer mais. Então tem que aproveitar agora, né? Não, mas por isso que eu tô falando 18, porque ela tem 14 e não deixa eu viver minha solitude. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito da minha solitude. Eu adoro ficar sozinha, tendo o meu momento, fazendo as minhas coisas, sair andar sozinha, mas não. Ela tá sempre ali. Não, a gente vai desenvolvendo isso ali com o tempo. Você achou muito, muito difícil de sair desse teu relacionamento abusivo? Assim, você teve que... Não, não porque eu já estava em terapia, né? Eu acho que a terapia, que eu falei, a saúde mental, ela ajuda muito. Porque ela te faz enxergar as coisas que eu não enxergava. Então, talvez se eu não tivesse... A terapeuta da semana passada, Daniel Diesel, ela falou assim que, nesse caso, as pessoas ou amam ou elas vão amar demais a terapeuta porque ela vai ajudar o casal a ver que não tem mais jeito mesmo, principalmente nesse nicho dela, que é com traição e relacionamento e separação, ou eles vão amar, falar, não, tô de boa, terminam, ou eles vão odiar, vão querer ver a terapeuta, porque é ela que vai enxergar, né, vai acabar enxergando que aquele caso ali não tem mais jeito. Isso, ela acabou enxergando que o que eu estava vivendo não era uma coisa saudável, né? Então eu consegui enxergar graças à psicóloga que foi me orientando. Tá vendo, gente? É muito importante, né? É muito importante, cara. Quando eu você... muito preconceito. Eu acho que as pessoas podem usar, mesmo assim, eu não acho que eu tenho problema, mas vou marcar uma sessão com o psicólogo, porque vai que ele acha... Eu nem marco, porque com certeza ele vai ter um 300 problemas lá pra... Ai, não gostei. Vai no outro. Vai no outro, até achar, né? Já que aconteceu isso comigo no Pilates, eu fui fazer uma sessão, não gostei, fui na outra, não gostei, e fiz outra, e pô, achei certinho, é muito importante. Tudo é atividade física, né? Sim. Umas que se identificam com uma coisa. Eu ainda não consegui me identificar com nenhuma, mas assim, vamos que vamos. Eu adorei crossfit, gente. Eu tenho uma atividade física que eu gosto muito, mas eu acho que... Enfim. Cardiovascular. É bom. Doutora, me fala uma coisa. Por que as pessoas permanecem em relações assim? É por conta dessa dependência emocional mesmo? Total. Dependência emocional ou dependência financeira. Acostuma-se com uma vida, entendeu? Se eu largar ele, ou se eu... Como é que vai ficar na minha vida? Como é que vai perda da rotina. Mas você sabe que estão romantizando pra caramba o negócio da esposa prêmio agora, né? Eu nunca vi um esposo prêmio, por isso que eu vou falar esposa. Eu não vi ainda o esposo prêmio, mas... Também não, mas, entendeu? Eu acredito assim, que a pessoa ela precisa, assim, né, cuidar muito da saúde mental, principalmente nesses tempos que a gente está vivendo, né, de amores líquidos, né, de relações, sejam elas qual for, né, passageiras, né, tudo muito rápido, não quero, vou passar, como se a vida tivesse aqui, vai só rolando o feed. Precisa cuidar da saúde mental, da saúde emocional, e a gente precisa se autoconectar com nós mesmos, entendeu? Nós mesmos, se parar, ter um momento de presença, ter um ritual, né, principalmente, eu falo, o ritual matinal, logo que acorda,
né? De primeiro conexão com você, para você ir para o mundo. Né? Isso eu até ensino pro Tem gente que meu não dá nem filho. bom dia pra ninguém, tipo, pro parceiro do lado. É tipo assim, ó, o parceiro aqui e o celular aqui. Tipo, Quem eu, né, eu pego. E cadê eu? Oi, amor, bom dia, conexão. Ou então, não, você com você mesmo. Vou me alongar primeiro. Bom Isso. dia, ar, vida, né? Seja lá a crença que for. Cara, não, o problema é que eu vejo assim que o ciúmes ele acaba evoluindo para coisas mais graves, né? E que às vezes a pessoa, não tô protegendo, tá? E nem generalizando, mas às vezes a pessoa acaba cometendo até alguma coisa naquela fúria, naquele acesso de raiva, que nem é da índole dela, né? Às vezes naquele momento de nervoso, de estresse. Então, é muito perigoso isso. Eu mesma fui pra cima. Ela foi pra cima, mas ela não Você vai tá- falar, Eu tu estava, vai falar né, e vai eu ter, estava ali vão no vir aqui no João da Penha. É. Cuidado. É justamente isso, porque Ai, a gente perde total o raciocínio, a gente fica muito. Aquele negócio de ficar cego, né? Doutora, dá um conselho aqui para os nossos telespectadores. Qual é o sinal no início do relacionamento? Como a gente pode identificar alguém já abusivo? Gente, a primeira coisa é conversar. Né? É tipo assim, ó. Não quero um homem que controla minhas roupas. Não quero um homem que me pede. Eu acho assim, não precisa chegar, você está começando um relacionamento, você precisa chegar Check-up. para outra pessoa e falar, eu não gosto disso. Não é uma entrevista de RH, né? Ah, você gosta disso? Não é isso. Vai sentindo essa pessoa. Gente, é tão fácil. A pessoa ela cai em contradição. Se for uma pessoa que ela finge ser uma coisa, essa máscara ela vai cair com o tempo. Só que não adianta, eu não quero ficar sozinha, eu tenho medo de ficar sozinha, não. Não, ele vai melhorar, ou ela vai melhorar. Não, isso aqui é ciúminho bobo. Não, mas só falou isso agora. Você acha que tem que cortar já no começo? Cortou? Não é cortar, Não gostou? A pessoa, ela Vá. precisa sentir, ela precisa ser, ainda mais hoje em dia, né, gente? Que isso aqui vem uns cabras aqui, umas pessoas aqui que falam assim, né? Cara crachá. Então, assim, você precisa ouvir, e se essa pessoa chega, por mais que você tenha medo de ficar sozinho ou sozinha, essa pessoa chega, entendeu? E você já não curte a vibe dela, cara, tchau. Porque, por exemplo, eu acho que teve um dos episódios que eu falei aqui, às vezes a pessoa, ela tá tão assim, não posso ficar sozinha, ela começa a ir pra balada, não sei o quê. Aí ela encontra uma pessoa na balada. E aí ela começa um relacionamento na balada, certo? E aí, esse relacionamento vai, balada. Só que essa pessoa que estava indo pra balada, ela estava indo por quê? Porque ela estava insatisfeita com ela mesma, ela não queria ficar sozinha, ela estava frustrada, ela queria alguém. E aí ela encontrou alguém que é da balada. Só que ela não gosta de balada. Ela foi porque ela estava mal com ela mesma. Depois, o que acontece? Ela não quer mais ir pra balada, porque não era a vibe dela. Só que ela encontrou uma pessoa na balada. Ou seja, essa pessoa já era da balada. Então, não tem como mudar o outro. Então, assim, tem que ter muito claro que tipo de relacionamento você quer. Você quer encontrar um homem cristão? Você vai para a igreja. Você quer encontrar um homem de balada? Você vai para balada. Porque depois não tem como mudar a pessoa. Ou se a pessoa mudar, é porque ela realmente vai mudar o outro. Entendeu? Começando a se anular para ficar com você. Mas isso a longo prazo. Não, ninguém vai ficar feliz, gente. Ninguém vai ficar feliz. Exatamente. O maior erro é achar que Flávia, me conta aqui. O que você aprendeu com isso na vida? que a gente não muda o outro. E não tem Como. como. A gente tem que se conhecer, a gente tem que se A autoconhecer. gente tem que se conhecer, porque. Terapia é vida, né? Terapia. Hoje você se enxerga diferente? Completamente. Hoje você se enxerga diferente. Completamente. Eu sei porque teve uma pessoa que veio falar comigo e que me conheceu há 5 anos atrás, né? Antes do relacionamento, a gente deu match, sei lá, 5 anos atrás, antes de eu entrar nesse relacionamento. E aí ele falou que agora eu estava totalmente diferente. E eu falei, sim, eu estou diferente. Eu sou outra pessoa. Eu falei, eu não sou a mesma Flávia de 5 anos atrás. Falei, é totalmente diferente. Ele falou, porque você tem que sair? Eu falei, não, eu não estou disponível agora para sair. Falei, eu não estou. Falei, se você quiser esperar, ok. Se É não... tão bom quando a gente aprende a falar não sem justificar. Muito. Não. Simplesmente não. Sim. E tá tudo bem. E é o certo, né? A gente tem que aprender a falar não. É difícil, mas é E é não necessário. pra mãe, pra pai, pra pra todo irmão. mundo. Né? É o relacionamento em geral.
Ai, gente, tá tão gostoso esse episódio, mas acabou. Mas na próxima terça-feira tem mais. Ah, legal, tava gostoso. Ó, o problema nunca é só os filmes. É que é o que a gente aceita em nome dele, sabe? É o que a pessoa aceita em nome dos filmes. E você aí, você já chamou de amor algo que na verdade era controle? Eu convido você para fazer essa meditação aí no seu relacionamento, no seu parceiro. Antes de encerrar, gente, eu não posso esquecer de falar. Eu tinha esquecido de falar do nosso e-book. Nosso e-book que foi lançado na última semana. Comunicação Sem Tabu. Lá também tem um bônus, tem um passo a passo de 21 dias do que você deve fazer para até te ajudar a se autoconhecer. O QR Code está aí na tela, vai lá, adquira já o seu e-book. Para mulheres que não têm nem noção de onde começar, esse e-book vai te ajudar, tá bom? Um beijo, meninas. Muito obrigada pela presença de vocês. Doutora, faz o seu merchan aí, fala quais são os seus projetos, fala onde as pessoas podem te encontrar. Me encontrem sempre no Instagram, SuzaniaCom, tá? Lá tem bastante coisa que eu posto. Se quiser marcar uma consultoria também, eu atendo online, né? No meu Instagram tem um link na bio, é só me procurar. E estamos aí para qualquer dúvida. E você, Flavinha, fazer seu merchan de as pessoas, por que você está fazendo agora no momento? Eu só vou falar uma coisinha que Claro. tem uma frase que eu aprendi uma vez que se chama abelha não voa, né? Eu tenho até uma camiseta com isso escrito. Porque a abelha, né, pela aerodinâmica dela, ela não deveria voar, né? Só que ninguém nunca contou isso para ela, né? E ela vai lá e ela voa. Eu acho que isso é uma frase que eu levo para minha vida, justamente isso, para a gente não escutar os outros, escutar mais a nós mesmos. E com isso a gente voa longe, né? Eu acho que é isso. Quem quiser me seguir, pode seguir aí no Insta, Flávia Alonso Soares, todas as minhas redes é isso. E aí, sempre estou postando novidade, dicas de skincare, cabelo, moda, maquiagem. A gente fica aqui na torcida para que logo a gente veja você aí. Adiante com o novo amor. O seu amor é você, por enquanto. Gente, beijo e tchau. Obrigada pela presença de todos. Beijo, tchau. Até a próxima terça.